uma breve meditação na palavra do nosso Senhor que colocou no meu coração. E o texto base se encontra na carta de Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 24. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 19 até o versículo 24. Diz assim: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Cheguemo-nos com o verdadeiro coração em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. E tenhamos firme a confissão da nossa fé, porque fiel o que prometeu, e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras. Amém? Irmãos, esse texto, ele, no capítulo 10 dessa carta dos Hebreus, o autor da carta ele está exaltando a autoridade do nosso Jesus, e ele está deixando muito claro que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Mas eu gostaria de focar nessa passagem, nesses versículos, claro, mas na parte do se achegar ao trono, do se achegar a Deus. E eu confesso que eu não sabia, eu recebi a revista, mas eu não li a revista da Escola Dominical, e eu fiquei, depois que eu preparei a mensagem, que eu fui ler a revista, eu percebi, nossa, está tudo muito alinhado, né? E o presbítero Diego, durante a Escola Dominical, ele estava falando sobre uma ação no mundo espiritual, que acontece no mundo espiritual, que é, ou seja, o novo nascimento, e reflete muito o que acontece no mundo físico também. Ou seja, o nascimento, ele é uma coisa que acontece no mundo físico e também no mundo espiritual. E da mesma forma, uma outra coisa que me chamou a atenção e que vem de encontro com a mensagem que eu quero transmitir para os irmãos hoje, é a relação entre pai e filho. A relação entre nós e o nosso Deus. E eu confesso que eu estava preparando a mensagem, na verdade, antes de eu preparar a mensagem, o motivo de que veio preparar a mensagem foi uma coisa que aconteceu comigo que eu não pude não entender que foi o Espírito falando comigo. Eu não vou contar o testemunho, não é exatamente um testemunho, mas aconteceu comigo, então pode ser um testemunho, mas breve, para dar contexto do porquê que eu decidi preparar a mensagem nesse sentido. Era um sábado, provavelmente, eu estava tomando café em casa, e eu preparei o café, como de costume, e aí eu sentei na cabeceira da mesa, na primeira posição aqui da mesa, e o Marcos, normalmente, ele senta do meu lado direito. E normalmente, às vezes, né, quando a gente tem mais tempo de sábado, a gente costuma comer ovo cozido. E o Marcos, ele gosta. Ele é uma criança, mas ele gosta de ovo cozido. E nós costumamos comer ovo cozido com aquele suportezinho, como os alemães costumam comer. E aí, normalmente eu corto, né, a cabeça ali do ovo para ele poder comer. Só que ele não tem a destreza ainda. Ele é uma criança de nem 4 anos. Ele não tem a destreza para comer um ovo cozido com uma colher, sem no mínimo fazer uma sujeira ou comer mais casca do que ovo. E aí ele tem uma cadeira relativamente mais leve, e aí eu estendi a minha mão, agarrei a cadeira dele, puxei ele para perto de mim e aí falei assim para ele: deixa que o pai te ajuda. E aí, na hora que eu falei isso para ele, irmão, no meu coração ele ardeu de um jeito, e o Espírito Santo falou comigo na hora, falou assim: agora você entende melhor? Agora você entende o que é a relação de pai e filho? Aleluia. Irmãos, e aí meus olhos encheram de lágrimas, e eu só era com aquela cara boba, a Letícia não tinha nem acordado ainda, ela estava ainda se arrumando.
E aí eu tava dando o ovo pro meu filho ali, porque ele ia comer ovo com casca. Ele ia comer ovo com casca. Mas ele tava em dificuldade, e aí eu, como pai, eu fui lá e estendi a mão para ele. Eu ajudei ele a comer. O nosso Jesus, nosso Deus, Ele amou a gente tanto que Ele não queria ver a gente como longe dele. Primeiro porque, como eu estendi a minha mão, Ele estendeu a mão dele para a gente, mandando seu filho para morrer na cruz do Calvário por nós. Porque fatalmente nós estaríamos longe dele. Mas a relação dele é tão linda com a gente que Ele não só estende a mão, Ele estende a mão, puxa a gente para perto dele e ajuda a gente em tudo que a gente precisa. O nosso Deus, Ele é maravilhoso, irmãos. A paternidade não combina com... A orfandade não combina com o cristão. Nós somos filhos. Só que, claro, que com todo filho tem suas responsabilidades. Às vezes a gente esquece que as pessoas ficam com a parte boa do ser filho e esquece que de ser filho também traz suas responsabilidades. E aí, eu meditando nisso, eu falei... eu pensei, eu preciso trazer essa mensagem para a igreja e a gente vê que a palavra de Deus nos confirma e o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Vamos ler, gostaria de ler algumas passagens, que a primeira fica em João 1,12. João 1,12, que confirma, que diz: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Romanos 8, 14. Romanos 8, do 14 ao 16. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, irmãos, nós não temos motivos para não entender que somos filhos de Deus. Hoje não temos aqui novos convertidos, todos nós somos cristãos. Então nunca deixe, irmão, nunca esqueça que você é filho de Deus. Que Deus te amou e que Ele quer perto de você perto dele. Ele fez a parte dele, digamos assim, nessa relação entre pai e filho, Ele já fez a parte dele. Trazendo para a analogia que aconteceu comigo, Deus Ele estendeu a mão e puxou a gente para perto dele. Que foi entregando seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mas agora tem. Porque antes disso, nós estávamos perdidos. E é bom a gente lembrar disso. Porque antes da gente ser filho, antes da gente aceitar Jesus como nosso Salvador, a gente ainda não era filho. Olha o que a gente era. Olha o que o apóstolo Paulo falou que a gente era. Efésios 2, do 1 ao 5. Isso é o que a gente era. E é bom a gente, antes de você ter a certeza que você é filho, não se esqueça de onde você veio e o que a gente era. Porque é bom a gente lembrar do que a gente era antes, para que a gente possa comparar e ver o que a gente era antes de ser filho. Olha lá o que a gente era. Ele vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados. 2. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então a gente não era filho de Deus, a gente era filho da desobediência. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos de quem? Filhos de quem? Da ira. Não de Deus, né? Como os outros também. 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, meus irmãos, hoje eu gostaria de trazer essa meditação para os irmãos, porque como é importante nós não nos esquecermos que nós somos filhos, não nos esquecermos do que nós éramos, para que nós valorizemos a presença do Pai, para que nós valorizemos estar junto com o Pai, para que nós estejamos, nós anelamos, para que nós queremos estar próximo do Pai. E isso é muito importante.
E nós sabemos que existem filhos e filhos. Existem filhos que são bons filhos, tem filhos que não são tão bons filhos assim. Porque o filho, ele sempre tem a escolha. O filho tem o livre-arbítrio. Ele tem a consciência dele. No meu caso ali, quando eu puxei o Marcos para perto de mim e falei, filho, desde que o pai te ajuda, ele poderia falar assim, não pai, eu quero comer sozinho. Ele podia falar, não, eu vou comer com casca, vou fazer o que eu quiser. Foi por isso que a palavra fala tanto sobre, porque é deixa. Eu falei, deixa o pai te ajudar. Porque se a gente não quiser, Deus não vai ajudar a gente. Você precisa querer que ele te ajude, você precisa buscar ele, você precisa permitir que ele te ajude. Se você não permitir, ele não vai te ajudar. Você não quer comer ovo com casca? Deixa o pai te ajudar. Deixa ele te ajudar, que ele vai te ajudar. Ele estendeu a sua mão para a gente. Jesus veio esse mundo, morreu. A primeira parte desse relacionamento é um relacionamento. Todo relacionamento é uma via dupla. A primeira via foi dada. Jesus morreu, Jesus veio. O melhor dele já veio pra gente. Agora você vai deixar ele te salvar? Essa é a pergunta. Você vai deixar? Você vai deixar ele te ajudar? Ou você vai querer comer ovo com casca? Você vai querer ficar morto? Como a gente viu em Efésios? A escolha é sua. E aí, meus irmãos, tem umas 3 perguntas que eu preparei aqui no meu esboço. E a primeira é por que a gente precisa se aproximar de Deus? E essa é relativamente bem simples de responder. O peixe, ele consegue sobreviver longe da água? Eu acho que não, né? Quanto tempo que um peixe, em média, sobrevive fora da água? Minutos? Se o peixe for forte aí, que seja uma horinha ou outra, não vai mais que isso, né? E a gente, longe de Deus? Você sabe qual que é a diferença entre o peixe e a gente? Não é uma piada. Parece piada. Você sabe qual que é a diferença entre o peixe e a gente? A diferença é que o peixe longe da água ele vai durar uns minutos. A gente longe de Deus vai durar entre 0 a 80 anos no máximo. E depois? Não tem vida longe de Deus. E aí a gente acha que esses 80 anos são muito porque a gente não consegue imaginar o que é a eternidade com o nosso Pai. A gente não consegue imaginar o que é para andar com Ele. E a gente acha que esses 80 anos são muito. E quando a gente pisca, já foi. E aí você corre o risco, se você não deixar o Pai te ajudar, de passar a eternidade longe dele. Então, essa é muito simples, né? Por que a gente precisa se aproximar de Deus? Porque não há vida longe de Deus. E aí a pergunta, como que a gente pode se aproximar de Deus? O presbítero ele disse, nós nascemos de novo, nós agora temos uma nova vida com Deus. E agora nós temos que nos aproximar dele cada vez mais. E claro que na Bíblia o que nós mais encontramos são formas de nos aproximarmos de Deus. Mas eu gostaria de meditar em algumas com os irmãos. Voltando para o nosso texto base, lá em Hebreus 10. Hebreus 10, 19 a 21 vai dizer: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Essa ousadia que é citada aqui não é uma ousadia desrespeitosa. É uma ousadia como quem diz, uma segurança. É uma ousadia humilde. É uma segurança humilde. Ou seja, antes de Jesus vir, nós não tínhamos acesso ao Pai. Nós não tínhamos acesso ao Santo dos Santos. O Santo dos Santos era um acesso ao sumo sacerdote uma vez por ano. Mas agora Cristo, como nosso sumo sacerdote, ao ele se sacrificar por nós, o véu do templo se rasgou, como a carne do nosso Senhor foi rasgada na cruz do Calvário. Então, através do sangue de Jesus, nós temos a autoridade para entrar no santuário. Porque se não fosse o sangue de Jesus, nós não poderíamos. Nós seríamos fulminados como o sumo sacerdote, quando entrava indigno, era fulminado. Pelo novo, seguindo no versículo 20, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Então, meus irmãos,
A primeira coisa que você precisa para se aproximar de Deus é de Jesus. Jesus, lá em João 14,6, ele vai dizer que ele é a verdade. João 14,16. 6. João 14,6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, fatalmente, não se iluda. Jesus, ele é o caminho. Ele era, ele é e ele sempre será o caminho até o Pai. Então, às vezes a gente se ilude um pouco imaginando que talvez vir para a igreja vai ser o caminho para ir para o céu. Tem muitas pessoas que vêm para a igreja todo domingo e acreditam que isso vai fazer elas ir para o céu. E não vai. Não vai, eu falo com a maior certeza. Porque não vai ser vindo todo domingo, não vai ser vindo toda quarta-feira, mas é dando o seu coração para Jesus, sim. E dar o seu coração para Jesus implica em muitas coisas. Então, infelizmente, nós temos muitas pessoas no nosso meio. Graças a Deus, essa igreja, eu posso dizer que não. Eu acredito que não, mas todos nós temos que confessar com as nossas bocas Jesus, mas não só da boca para fora, mas como está o nosso coração. De fato, a gente acredita em Jesus, a gente tem Ele no nosso coração, a gente vive com Ele todo dia. Então, o sacrifício de Jesus, Ele nos deu tudo, Ele nos deu acesso ao Pai. Na analogia que eu fiz, é como se o estender da mão e o puxar da cadeira fosse, de fato, Jesus, sendo a via entre Deus e o homem novamente. Então, tenha sempre em mente que Jesus, ele é o caminho ao Pai, a forma mais importante de acesso ao Pai. E eu poderia parar por aqui, porque Jesus, ele é mais suficiente, ele é tudo que a gente precisa, mas seguindo o texto, né, que eu separei aqui, nós temos no versículo 22, que continua dizendo: cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé. Vou parar por aqui e eu vou explicar para os irmãos. Então, para se chegar a Jesus, nós precisamos de fé. Então, primeiro nós precisamos de Jesus, segundo nós precisamos de fé. Lá em Hebreus 11:1 vai definir o que é fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Em Hebreus 11:6, ele vai dizer: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, nós passamos o trimestre da escola dominical só estudando sobre fé e aprendendo muito. Então, a minha mensagem é: tenha fé, mas tenha uma fé tendo a certeza de que Deus vai te ajudar. Tenha fé para você ter em mente que você pode depender dele, que ele vai te ajudar. Porque às vezes a gente acha que Deus está muito longe, a gente tem sempre a impressão que Deus é intocável, que Deus está sempre muito distante da gente. Mas na verdade o que distancia Deus da gente é o pecado, e a gente mesmo não se esforça para chegar perto dele. Deus está sempre lá de braços abertos, esperando a gente. Então, tenha certeza que Deus está sempre disposto para te ajudar, Ele sempre está de braços abertos para te ajudar. Ainda que você passe por uma dificuldade ou passe por um deserto, tenha a plena certeza de que Ele vai te ajudar. Porque Ele é seu Pai. Ele não quer você sofrendo. Mas às vezes Ele precisa te corrigir. E às vezes Ele precisa deixar você passar por alguma dificuldade para te ensinar. Faz parte do processo. Mas você pode ter certeza que é melhor a correção de Deus do que ficar longe dele. Seguindo no versículo 22 que nós lemos aqui, primeiro chegando com o coração, com o verdadeiro coração e fé. E aí, a sequência do versículo 22 de Hebreus 10:22 vai dizer: tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Irmãos, o nosso Deus, Ele é santo. Ele é santo. Para a gente se aproximar dele, a gente precisa buscar a santificação. É difícil? É difícil. Não é fácil, é um processo. Nós precisamos todos os dias nos arrepender dos nossos pecados.
Todos nós somos cristãos, todos nós já nos arrependemos, todos nós nascemos de novo. Mas isso é um processo e não basta ser uma vez só. Todos os dias nós temos que nos examinar, olhar para dentro de nós, se arrependermos. O profeta Joel vai dizer em Joel 2,13. Joel 2,13. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e te arrepende do mal. E aí, falando sobre santidade, olha o tamanho do benefício que nós temos, olha o privilégio que nós temos, tendo, através do sangue de Jesus, tendo acesso ao Pai diretamente. Ninguém mais, ninguém menos do que Moisés, quando Deus se apresenta para ele em Êxodo 2, Êxodo 3, do 2 ao 5. Olha o que acontece com Moisés. Êxodo 2, do 2 ao 5. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. 3. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. 5. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Moisés ele não teve esse privilégio que nós temos hoje, de ter o Espírito Santo vivendo em nós. Deus alertou, ele falou: calma aí, não vem muito para cá não, que onde você está pisando é santo. Vê bem onde você está andando. E hoje nós temos o próprio Deus habitando em nós. E às vezes a gente esquece desse privilégio. Nosso pastor costuma pegar muito isso agora que estamos estudando sobre o Espírito Santo, nos cultos de doutrina. E olha o privilégio que nós temos, e às vezes a gente banaliza, né? Às vezes a gente esquece que o próprio Deus está habitando na gente. Então nós temos o Espírito Santo como o nosso auxiliador, como foi falado na escola dominical. Ele está aí para te ajudar a se santificar. O apóstolo Pedro vai dizer lá na primeira carta de Pedro 1, 15 e 16. 1 Pedro 1, 15 e 16. 1 Pedro 1, do 15 ao 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. 16. Porque, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Salmos 24, 3 e 4. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? 4. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Então, meus irmãos, é difícil o processo de santificação, é uma caminhada. O Espírito Santo, ele está aperfeiçoando a obra nos nossos corações. Mas para isso a gente precisa ouvir o Espírito. Para isso a gente precisa deixar o Espírito trabalhar na gente. Porque de qualquer jeito você não vai conseguir chegar perto de Deus. Porque Ele é santo. De qualquer jeito não vai dar certo. Você quer chegar perto de Deus para Ele te ajudar? Busque a santidade. Seja guiado pelo Espírito como um filho é. Como a carta de Hebreus está no versículo 22, está dizendo: com os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então, meus irmãos, se o nosso Deus é santo, vamos buscar a santidade, como Ele mesmo nos orientou. E se Ele nos orientou a fazê-lo, é porque é possível. Aleluia. E Ele não só disse que é possível, mas Ele enviou o seu ajudador para nos auxiliar nisso. Seguindo aqui o texto base, no versículo 23 diz assim: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Bom, para reter firme essa esperança, a esperança que nós temos é da vida eterna, que nosso mestre nos prometeu. Só que para manter firme essa
essa esperança, nós precisamos estar fortes. Mas não fortes de academia ou de whey protein. Tudo que nós estamos falando aqui são sobre o mundo espiritual. E como foi dito na escola dominical, como que você fortalece seu espírito? A palavra de Deus, irmãos, ela é viva. Então nós precisamos meditar na palavra para nos fortalecer. Para a gente reter a nossa fé, a nossa confissão de fé, a nossa esperança, nós precisamos meditar na palavra. Meditar na palavra, ouvir a voz do Pai, é uma forma de você se aproximar dele. Porque se você não ouve o Pai falando, como que você vai conhecer? Como que você vai se relacionar com ele? Se aproximar, meditar na palavra faz parte de se aproximar do Pai. Então vamos nos aproximar do Pai, vamos meditar na sua palavra. Salmos 1, do 1 ao 3, vai dizer que bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se retém no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. 2. Antes tenha seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Meditar na palavra de Deus é isso que vai resultar. Meditar na palavra de Deus vai fortalecer o seu espírito. Vai deixar você cada vez mais próximo do Pai. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Infelizmente nós vivemos tempos em que a palavra de Deus tem sido deturpada, as pessoas vêm para a igreja pelos motivos errados. E de fato é muito mais fácil às vezes a gente vir para a igreja só para ouvir do que sentar e ler a Bíblia e analisar o que está dentro dela. O grande problema disso é que a gente fica vulnerável, fica fraco. Uma pessoa que, se você vai para a igreja uma vez por semana e só ouve, o que a pessoa estiver falando ali, você vai acreditar e vai ter aquilo como verdade. Agora, se você medita na palavra, se eu mesmo agora estiver falando alguma besteira para você, você pode falar, isso aí que ele está falando, eu acho que não é a Bíblia que eu conheço, não. E você tem todo o direito. Nosso pastor vive falando isso. Nós temos que ser como os crentes de Bereia. Então, meus irmãos, a palavra de Deus ela é viva. Vamos meditar nela. Ela vai nos aproximar de Deus sem sombra de dúvidas. E aí, seguindo aqui na leitura, nós temos o versículo 24. Perdão. Porque fiel é o que nos prometeu. Claro, se a nossa esperança é viver com Ele, sabemos que o nosso Deus ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Nosso Mestre nos prometeu a vida eterna. Então, vamos reter firme a nossa esperança. Jesus ele está voltando, irmãos. Que estejamos cada vez mais próximos do Pai. Amém? Seguindo aqui na leitura, no versículo 24. Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras. A comunhão ela é importante, irmãos. E eu posso falar para os irmãos que eu, particularmente, eu aprendo muito com vocês, todos vocês. Às vezes a gente acha que aqui é só um dia que a gente está vindo se reunir, mas todos nós estamos aprendendo uns com os outros. Eu não sou pregador, eu estou aqui falando de Jesus para vocês. Estou aqui, estou fazendo a minha parte, estou aprendendo com os irmãos, porque eu estou estudando, estou me preparando para pregar. E quando eu sento para ouvir, eu estou prestando atenção no que é dito. Então a comunhão ela é muito importante. Porque, como o nosso pastor costuma dizer, a brasa longe da fogueira ela pode se apagar. Então não subestime a comunhão. Não subestime a sua relação com o seu irmão. Não subestime o tempo que nós passamos ali. Para muitos parece só um café. Mas ali é o momento que a gente se ajuda, é o momento que a gente se conhece, é o momento que a gente aprende um com o outro. A comunhão, como o nascer de novo, como a relação de pai e filho, é uma relação entre duas pessoas. É também uma coisa espiritual. Não é só dois adultos conversando sobre coisas aleatórias. Não. Nós estamos nos relacionando. Então, a comunhão ela é muito importante. E aí, como
toda família tem problemas, né? Todo relacionamento tem problemas. Toda família não é perfeita. E aqui também nós não somos perfeitos. Às vezes nós temos problemas, nós temos diferenças, mas nós temos que pedir para que o Espírito nos ajude a amar nosso irmão, porque esse foi o mandamento que nosso Jesus nos deu. Olha o que o apóstolo João vai dizer lá em 1 João 4, 19. 1 João 4, 19. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. 20. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? 21. E dele temos esse mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Parece pesado, né? Então é mesmo. Não adianta você querer falar que ama a Deus, querer se aproximar dele, se você nunca aguenta olhar para a cara do seu irmão. É difícil, irmão, é difícil. Não falei que é fácil. Mas é o que é. Nós temos que amar nosso irmão, nós temos que amar nosso próximo. Com todos os defeitos dele, com todas as dificuldades que ele traz, nós temos que ter paciência uns com os outros. E nos exortarmos, e nos amarmos. E vamos crescendo juntos até ir ao céu. Até o dia que tocar a trombeta e vamos todo mundo juntos. Vamos se ajudar, vamos dar valor à comunhão. Porque na comunhão nós enxergamos o nosso Deus. E claro, nós não podemos nos aproximar de Deus sem oração. Você não consegue se relacionar com o Pai se você não conversar com Ele. Então, infelizmente, muitos de nós não têm o costume, não têm o hábito, não têm o prazer de orar. Mas eu peço para os irmãos que você tente encaixar um momento no seu dia para falar com Deus. Mas não de qualquer jeito. Como o Mateus 6,6 nos orienta. Mateus 6,6, nosso Jesus vai nos ensinar lá. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha na tua porta, ora ao teu Pai, que vê o que está oculto. E teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. O nosso Deus está sempre de ouvido aberto para a gente, para conversar com a gente. Só que a gente também tem que prestar atenção como que a gente está orando. Se a gente está orando só pedindo para nós mesmos, se nós estamos intercedendo também. Se nós estamos orando pelo nosso próximo. Então, meus irmãos, aqui foi o que eu trouxe pelo menos algumas partes de como se aproximar de Deus. Então, primeiro, ninguém se aproxima de Deus se não for através de Jesus. Ninguém se aproxima de Deus sem fé. Ninguém se aproxima de Deus sem se arrepender dos seus pecados. Ninguém se aproxima de Deus sem buscar a santificação. Ninguém se aproxima de Deus sem meditar na sua palavra. Ninguém se aproxima de Deus sem ter comunhão com seus irmãos. E ninguém se aproxima de Deus sem oração. E aí, qual que é o resultado disso? Qual que é o resultado da gente se aproximar de Deus? Bom, se Deus é vida, você vai ser vida. Você não vai ter qualquer vida, você vai ter uma vida abundante. Uma vida abundante onde não vai te faltar nada. Não estou falando que você não vai passar dificuldades. Não foi isso que eu disse. A dificuldade vai sempre existir. A diferença é que você sabe em quem você pode confiar. A diferença é que você sabe que, ainda que você passe a dificuldade, você vai sair daquela prova vencedor. Aleluia. E é essa certeza que às vezes a gente não tem. Quando a gente vê um crente desesperado, a gente vê um crente que está de fato passando por um problema e ele busca campanha daqui, busca campanha de lá e faz não sei o que. Não, irmão, tenha a certeza que você é mais do que vencedor. Quem está do seu lado é o Deus Todo-Poderoso. Não tenha medo das batalhas, porque a batalha vai te ensinar e vai te fortalecer. E aí, o resultado desse aproximar de Deus é que nós não vamos mais ser órfãos. O mundo hoje em dia, nós temos muita orfandade. As pessoas elas não querem de Deus, elas não querem saber de Deus. Elas acham que a forma que elas estão já é suficiente. O jeito que elas estão é suficiente. Mas a orfandade não combina com a gente. Nós somos filhos do nosso Deus. E Ele está sempre de braços abertos para se relacionar conosco. E aí a certeza que nós temos, o que o apóstolo João vai dizer, em 1 João 5,14. 1 João 5,14. Essa versão eu peguei na NVI, que tem uma tradução um pouquinho diferente, que diz assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus.
se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. É a palavra de Deus que está dizendo, meu irmão. Então, quanto mais você se aproxima do Pai, mais você vai vendo o agir dele nos pequenos detalhes da sua vida. O Pai, ele está sempre disposto a te ensinar, a te guiar, está disposto a te corrigir quando for necessário, ele está disposto para te instruir, ele está disposto para te curar por dentro e por fora. Ele pode fazer isso. Basta você crer, basta você se aproximar dele. Da mesma forma que um pai educa seu filho, essa é a nossa relação com o nosso Deus. Então, tenha em mente que o nosso Deus ele está sempre disposto e de braços abertos para a gente. Mas tudo a seu tempo. Às vezes a gente ora querendo uma coisa para ontem, né? Não, mas é isso mesmo que Deus quer para você? É isso mesmo que Deus preparou para você? Você orou para Ele só pedindo? Você perguntou para Ele se era aquilo que Ele queria para você? Isso faz parte da fé, irmão. Ter certeza de que o caminho que Ele separou para a gente é o melhor para a gente. E é a confiança que nós temos nele. Então, para concluir, Deus ele enviou o seu Filho para que nós pudéssemos voltar para Ele. Ele sabia que por nós mesmos nós não conseguiríamos. Ele enviou o melhor dele e agora está faltando a nossa parte. A gente vai deixar Deus nos ajudar? A gente vai deixar Deus se relacionar com a gente? Ou a gente vai ser não como ovelhas, mas vamos ser como bodes, rebeldes? Nós vamos ouvir a voz do Pai? Nós vamos deixar Ele se achegar a nós? O que nós vamos fazer para se aproximar dele? Então deixe o Pai se aproximar de você. Busque o Pai para que você se aproxime dele. Deixe o Pai te ajudar, deixe o Pai cuidar de você. Todos nós. Porque nós vamos ter uma vida abundante. Uma vida não miserável. Nós vamos ter uma vida de não orfandade. Orfandade não combina com a gente. Orfandade não combina com o cristão. Tenha sempre em mente que o caminho sempre foi, sempre será Jesus Cristo.